valor em lugares inesperados. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses dois para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas, se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram, e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como, a leste do rio Jordão, vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Josué 2, versos 2 a 11. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Hebreus 11, verso 31. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Tiago 2, verso 25. O que esses textos nos dizem sobre Raabe? Um elemento bastante importante da história de Raabe é a mentira que ela contou para proteger os espias. Quando consideramos esse fato, precisamos lembrar que ela estava inserida em uma sociedade extremamente pecaminosa, o que levou à decisão de Deus de trazer juízo sobre essa sociedade. Gênesis 15, verso 16, Deuteronômio 9, verso 5 e Levítico 18, versos 25 a 28. É verdade que o Novo Testamento exalta a fé de Raabe, mas uma análise atenta do que ele diz sobre essa personagem revela que em momento algum a Bíblia aprova tudo o que ela fez e jamais aprova sua mentira. Hebreus 11, verso 31, confirma a fé de Raabe em proteger os espias, em vez de escolher se apegar a uma cultura pecaminosa. Tiago 2, verso 25 elogia Raabe por oferecer hospedagem aos dois espias israelitas e por dar-lhes instruções sobre como retornar por uma rota segura. Em meio a uma cultura decadente e corrupta e ao próprio estilo de vida pecaminoso de Raabe, Deus, em sua graça, viu uma centelha de fé por meio da qual ele poderia salvá-la. O Senhor usou o que era bom em Raabe, que era a fé nele e a escolha de pertencer ao seu povo, mas nunca aprovou tudo o que ela fez. Deus valorizou Raabe por sua coragem excepcional, por sua fé corajosa, por ser uma agente de salvação e por escolher o Deus de Israel. Depois de ver o que estava acontecendo, ela declarou: o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2, verso 11. É notável ver uma mulher cananeia reconhecendo que Yahweh é o Deus único, especialmente em um terraço onde, segundo o costume daquela religião pagã, geralmente eram feitas orações às supostas divindades celestiais. Encontramos palavras semelhantes às de Raabe em textos que ensinam que apenas Deus merece adoração. Êxodo 20, versos 3 a 6, Deuteronômio 4, verso 39 e Deuteronômio 5, verso 8, demonstrando uma escolha consciente de reconhecer o Deus dos israelitas como a única divindade. Sua confissão demonstra que ela compreendia que a soberania de Deus estava ligada ao juízo que ele traria a Jericó. A decisão de Raabe revela que, à luz do juízo de Yahweh, havia apenas duas possibilidades: continuar em rebelião contra ele e ser eliminado, ou escolher se render pela fé. Ao escolher o Deus dos israelitas, Raabe se tornou um exemplo do que poderia ter sido o destino de todos os habitantes de Jericó caso tivessem se voltado para o Deus de Israel em busca de misericórdia. O que essa história nos ensina sobre oferecer a Deus nossa lealdade suprema?